Por que eu estou começando assim? Primeiro, para justificar com vocês, que com eles já tinham justificado, a minha ausência. Segundo, porque tem a ver com o tema. Eu não estava num estado de bem-estar, né? E como é que a gente mede o nosso estado de bem-estar? Exatamente com a palavra que eu usei, autonomia. Tá? Bom, isso tudo nos leva a fazer uma pergunta para vocês, né? Para trazer bem para o chão, né? Esses conceitos, eles são muito difíceis sob certo aspecto, né? Então, por isso que é bom trazer para o chão, tá? Deixa a filigrana, certos detalhes para a academia, vamos trazer para o chão. Para trazer para o chão, a partir da minha própria experiência que eu relatei, eu vou fazer uma pergunta, que é a seguinte: com quem você conta? Com quem você conta se você está com diarreia, por exemplo? Com quem você conta se você está triste? Eu estou falando em casa, hein? Eu devo pela minha esposa, que é a mais próxima. O próximo mais próximo, essa esposa. Com quem que você conta dentro da família se você tiver uma dor de bolso? Ou ninguém teve dor de bolso? Estourou o cartão de crédito? Como é que é? Com quem você conta no seu ambiente de trabalho? Se você estiver triste, se você estiver não se sentindo bem, com quem você conta no seu espírito? Então, um grupo que você frequenta, do ESP, do seu grupo de trabalhadores do passe. E aí vocês podem ir ampliando isso. Tá? Veja, essa pergunta, quando a gente para pensar, a primeira coisa que ela pode nos trazer é a nossa fragilidade. Todos nós somos frágeis. E a fragilidade não é algo que nos confira a nós, os humanos, inferioridade. Ao contrário, é da nossa condição humana. Ser frágil não é ruim, não é feio, é da nossa condição humana. Nós somos frágeis. No capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é um belo capítulo, o menor do Evangelho, Kardec, ele que faz o comentário. Todos os sofrimentos do mundo. E ele coloca 2 pontos. E aí depois vai dizendo. Ele fala de decepções, que seriam hoje chamadas frustrações. Ele fala de doenças. Ele fala da morte. Ele fala das questões da pobreza. É bem amplo, não é? Porque nós somos frágeis. Então essa é a primeira questão. E essa fragilidade, ela aparece, o sintoma, o indicador, é quando a gente perde a autonomia. Né? A gente perde a autonomia. E quando essa autonomia, quando perder essa autonomia, ou ameaça de perdê-la, ela toma uma proporção que nos degrada, nos deteriora. Em que sentido? No sentido daquilo que nós somos uma vida. A nossa vida se deteriora, ou pode se deteriorar, pode se empobrecer, ou até ela pode se extinguir. A gente pode chegar à morte. Tá? Então, veja, fragilidade, autonomia, e como nós somos todos, somos frágeis, e essa fragilidade vai ser maior ou menor, dependendo de atingir a nossa autonomia mais ou menos, isso significa, por consequência, que todos, sem exceção,
também é da condição humana, precisamos de cuidados. E esses cuidados são a resposta do que eu perguntei, né? Com quem eu conto. Eu conto com a minha esposa, que está mais próxima. Mas, quando você fez essa pergunta, a primeira pergunta que me veio à cabeça, né, uma outra pergunta foi: e o que eu faço com essa pessoa que favorece que eu possa contar com ela, né? Porque assim, acho que tem muito disso também, né? É uma via de mão dupla. Então, você está falando, com aqueles que você eu está dou falando de algo uma que relação. eles me oferecem Perfeito. algo em troca, né? Você está falando de uma relação. O que eu ia colocar a seguir, né? Você está falando de uma relação. Então, frágeis, se a fragilidade é maior ou menor, se atinge a minha autonomia, mais ou menos, eu preciso de ser cuidado. E essa palavra cuidado, que tem um sentido do cotidiano, ela toma também um sentido maior, quando ela vira proteção. Eu preciso de proteção. Como eu sou frágil, posso ter a minha autonomia ameaçada, no sentido de que eu, como uma vida, eu perca qualidade, deteriore, possa adoecer, morrer, enfim. Então, é proteção. Quando você fala o que você disse, você está falando de relações, querendo dizer que essa proteção, ela se dá num contexto relacional. Daí porque aparece mais uma outra palavra importante: rede, chamada rede de apoio. Não há quem não a tenha, né? É muito comum, antes até da rede do WhatsApp, do Instagram, era muito comum, né? Isso. A pessoa mora num dado lugar, mora na Rocinha, por exemplo, né? As pessoas com as quais eu trabalho. Ele tem um vizinho que é porteiro de um prédio no Leblon. Com ele tem uma relação, e não é uma relação qualquer, ele tem uma relação que a gente chamaria de significativa, essa é a palavra, com aquela pessoa. É uma relação de intimidade, ao ponto de ele chegar e dizer para o João, que é o porteiro, amigo dele: João, olha, a minha geladeira está no fim, eu não tenho condições de comprar outra geladeira, você tem mesmo. Ó, você fica atento, se lá alguém no prédio tiver uma geladeira velha funcionando nessa vez, lembra de mim? É a rede de apoio dele, é com quem ele compra, para atender uma geladeira. Mas pode ser que com o João ele não consiga dinheiro. Talvez ele tenha na rede de apoio uma outra pessoa que lhe atenda quando ele tem dor de bolso. Talvez esse outro, que é o Manuel, não o atenda quando ele está triste. Ele tem um outro com quem ele procura para falar das dores, das decepções. Isso é rede de apoio. Todo mundo tem. E não há na história humana, em nenhum período da história humana, sem isso. Pesquisadores, historiadores, chamam isso de proteção primária, que está numa relação face-to-face, né? Que é uma relação dentro de casa, com vizinhos, com um grupo de amigos, sempre houve isso. Só que as religiões, a partir de um dado momento, tomaram isto que era natural, é da condição humana, da dinâmica humana, em toda a história, se apropriaram e adjetivaram, colocaram um valor. Ó, quem faz isso? O João, que quebra o galho do amigo, arrumando uma geladeira. O Manuel, que dá dinheiro. Ó, ele é um cara legal, porque faz o bem, então ele vai para o céu, vai se salvar. As religiões começaram a tomar algo que é natural e estabeleceram um valor, dizendo que Deus assim se sentia feliz, se sentia agradado, porque aquele que lhe é o profitente de religião, que crê naquele Deus, é um cara legal, faz o bem, né? Mas isso sempre existiu,
Tá? E essa proteção, ela se alongou na história, porque nunca houve período da história que não houvesse isso, ok? Alguma dúvida aqui? Bom, mas o que aconteceu quando vocês falam do estado de bem-estar? Os clássicos, os teóricos que trabalham com isso, se voltam para o século XVIII, um pouco antes, 17, né? Lá na Inglaterra, e coloca um dado importante, que é uma mudança no processo de produção, que é a primeira revolução industrial, tá? Que muda, em que sentido? Quais são as mudanças que a fábrica, que a forma de produzir passou a ser a fábrica, né? Saiu do trabalho manual, até dentro de casa, do tecelão, e se ampliou, né? Tem um livro clássico do Engels sobre a classe trabalhadora na Inglaterra, que ele, como um jornalista, ele vai observando o que aconteceu. Ou seja, o primeiro impacto que se dá foi na fragilização ou até mesmo na ruptura dessa proteção primária que está nas redes de apoio. Foi a primeira coisa que aconteceu. Esse fenômeno de industrialização, ele traz junto dele uma coisa chamada urbanização, que mudam essas relações que você citou. Como é o seu nome? Raquel. Essas relações mais próximas foram se fragilizando. E aí, essa situação vai se agravando. Há um autor clássico, né? Karl Polanyi, em um livro chamado A Grande Transformação, ele estabelece um princípio que é fundamental e muito usado. Como eu disse que quando eu me sinto ameaçado, a minha autonomia sob proteção, o que diz o Polanyi? Quando essa situação vai se agravando, naquela passagem do século XVIII para o XIX, e durante todo o século XIX isso vai se agravando, por esse modelo trazido pela Revolução Industrial junto com a urbanização, se fez necessário uma proteção que não é essa proteção primária das relações da rede de apoio primária, da igreja, da comunidade. Esse modelo não dava conta. Vocês estão lembrados de uma pergunta que está no Livro dos Espíritos, questão 888? O que ela diz? O que se deve pensar da esmola, não é isso? Aí, na resposta, está assim: numa sociedade organizada, não é? Ninguém vai ficar à mercê do acaso. Não é? É um pouco isso que acontece. Não é? Aquele modelo de proteção existente, que continua existindo, ele é necessário, ele não foi destruído, ele é da própria dinâmica das relações, não é? Ele não era mais suficiente, sozinho, para dar conta do que vinha num crescendo, não é? E aí é interessante precisar que a Revolução Francesa, num primeiro momento, né, ela foi uma revolução que promoveu, como nunca antes na história, o indivíduo como valor. Isso é importante comparar com o que havia, né? No Estado totalitário dos reis, né, diziam l'état c'est moi, o Estado sou eu, o le soleil, eu sou o sol, né? O rei tinha poder absoluto de vida e morte sobre as pessoas. As pessoas não tinham autonomia política, de pensar, ter opinião, e ainda atrelado no Ocidente a hegemonia do pensamento da igreja durante um largo período. As pessoas não tinham liberdade de pensar, de se organizar, de emitir opinião.
Isso que se chama, na linguagem clássica, de direitos individuais. Eles não existiam. A Revolução Francesa trouxe isso. Isso foi uma, digamos assim, uma bebedeira geral, né? O do ditado, quem nunca comeu mel quando come se lambuza, todo mundo se lambuzou disso, de liberdade, né? Então, é a primeira palavrinha da trilogia francesa, liberdade. E aí, eles tinham tal horror do que eles viveram antes, que eles não queriam o Estado. O Estado, para que Estado? A gente vai tocar a vida nós mesmos, com a nossa liberdade, usando a razão. Aí é preciso acrescentar aí um outro movimento, que foi o iluminismo, né? Não sem razão. A deusa da Revolução Francesa foi a deusa razão, não é? Então, a gente se basta. Só que os problemas foram crescendo, e aí deu para entender que não era. Os trabalhadores na Inglaterra começaram